Ai, a Grazi deve estar baixando o aplicativo ainda. Ela falou que está demorando para conseguir entrar. A Letícia mandou mensagem falando que esqueceu, mas está entrando já. Tá. Deixa eu ver quem está aqui. A Letícia conseguiu entrar. Oi, Lê. Oi, Ana, boa noite. Boa noite. Vamos começar? E a Grazi vai me avisando, ou vocês me avisam quando ela conseguir. E aí eu libero a entrada dela aqui. Tá. Vou ter que colocar o meu para carregar. Tô com 2%. Vocês já conseguem visualizar minhas telas aí, as letrinhas? Aqui não tá aparecendo, não, professora. Não apareceu. Não? Apareceu agora, Ana. Ah, então tá bom. Vamos lá, pessoal. Ó, esse aqui é o modelo do banner que eu deixei para vocês no grupo, tá? Então, vamos lá, começar a falar dessa apresentação. A apresentação será no dia 18, na faculdade, às 19h30, tá? Eu passo depois para vocês as planilhas com o número das salas, ok? Mas todo mundo deve estar na faculdade às 19h30. O que vocês devem fazer, então, nessa etapa para a apresentação? Vocês precisam confeccionar o banner. Vocês vão utilizar o banner para apresentar, certo? Então, vocês têm vocês podem mexer na estrutura de caixa de texto, vocês podem aumentar o tamanho de letra, vocês podem organizar aqui. O que vocês precisam utilizar? O logo, da maneira que está aí, tá? E aí, tem um modelinho que vocês colocarem. Introdução, não pode faltar. Introdução, objetivo. Se interromper, ficou falhando um pouco a voz. Pauline, eu acho que é por causa do seu microfone. Feche o Ah, eu vou microfone. desligar. É que eu tô no carro, desculpa. Vou desligar aqui. Melhorou? Sim, melhor assim. Então, vamos lá. Vocês precisam agora confeccionar esse banner. Essa estrutura tem que ser mantida. Tem que ter introdução, objetivos, metodologia, resultados, considerações finais e as referências. Referências, prestem bem atenção nisso. Para colocar
o artigo, transformar o artigo de vocês. Vocês já têm o texto pronto, gente. Vocês vão pegar lá do artigo e vão simplesmente transcrever para o banner, ok? Só que, dentro de resultados aqui do banner, o que que entra? É a maior parte do trabalho de vocês, que é aquela parte de desenvolvimento e discussão, tá? A conclusão vai entrar aqui em considerações finais. Vocês já têm a metodologia de escrita lá, vocês já têm o objetivo do trabalho, vocês já têm a introdução. É um cópia e cola para o banner, ok? Mas vocês vão precisar dar uma resumida na parte de desenvolvimento e discussão, porque não vai caber nessa estrutura de banner, não cabe tudo, às vezes precisa resumir um pouco para poder caber. O que vocês vão fazer? As referências do banner, só vai entrar na referência do banner aquele texto que você usar, aquele autor que você citar, dentro do banner. Não é a referência total do que vocês têm lá no artigo. É só o que vocês utilizarem para confeccionar o banner que entra aqui nas referências. Tudo bem? Sim, Ana. Perfeito. Prestem atenção que vocês têm o modelo, mas vocês podem mexer. O que não pode mexer? O texto tem que estar dessa forma, justificado. Porque isso vai, se não fica assim, compromete a estética do banner. Então, todo o texto no banner deve estar justificado, tá? Mas vocês podem... Ah, deixa eu aceitar a Grazi, espera aí. Já estou aceitando, Grazi. Só um minuto. Pronto. Obrigada, Pro. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Graça. Ó, então, assim, todo o texto do banner deve estar justificado, tá? Mas vocês podem mexer no tamanho de letra? Pode. Se eu precisar diminuir ou aumentar um pouco a letra para ficar bom dentro desses, né, dessas caixas de texto que estão aqui, vocês podem mexer na caixa de texto para deixar visualmente bom. Porque senão fica assim, ó. Põe lá, a introdução de vocês é menor do que a caixa de texto que está aí no modelo, e aí ficam uns buracos enormes em branco no banner. Isso não pode acontecer, tá? Então, vocês precisam estruturar dentro, de acordo com o texto de vocês. Isso é só um esquema para vocês fazerem, mas não precisa usar exatamente do jeito que está aí, tá? Só precisa ter todos esses componentes e precisa estar o texto justificado. As referências, só aquelas que usar no banner é que vão entrar nas referências de banner. Não é a referência toda que vocês usaram para construir o artigo. Se vocês precisarem usar figuras, gráficos, pode usar, não tem problema, mas vocês têm que colocar a fonte, tá? Tem aí no modelinho do banner, ó. Eu deixei só, eles deixaram, na verdade, porque isso é o modelo deles. Tem só uns xizinhos aí, mas é fonte, tá? Tem que colocar de onde tirou a figura, se for utilizar a figura. Tudo bem? Sim. Tudo. Perfeito. Então, assim, o fundo tem que ser esse, com os logos dessa forma. O restante, vocês podem, desde que tenham todos esses componentes, vocês podem estruturar de acordo com que é a necessidade que vocês têm de texto para colocar, tá bom? Para não deixar buraco, para não deixar... só é padronizado para não ficar aquela coisa assim, um faz com fundo roxo, outro com fundo rosa, outro com fundo amarelo, outro... Então, tem que padronizar por conta disso, tá? Mas o restante vocês podem mexer de acordo com o que vocês necessitarem, tá? Medidas, depois eu vou passar para vocês direitinho, mas a medida do banner, eu vou mandar para vocês certinho. Agora nem lembro de cabeça, para falar a verdade. Mas eu mando para vocês, a altura e largura, tá? Porque vocês têm que mandar a medida para a gráfica, para eles saberem como faz. Então, vocês vão
pegar esse documento que eu mandei para vocês de modelo, vocês vão transcrever o trabalho de vocês para cá. Se precisar resumir, vai resumir essa parte de resultados. É o que está lá no artigo de vocês como desenvolvimento e discussão, tá? Tá dentro de resultados aí para vocês. Vocês vão fazer o resumo de texto se tiver necessidade e vão precisar procurar uma gráfica para fazer a impressão do banner. A gráfica não vai corrigir erros de digitação, não vai corrigir erros de estrutura no banner. Eles vão imprimir exatamente do jeito que vocês mandarem, gente. Então, assim, mandou com a estética, não fez o texto justificado. O texto do banner tem que estar justificado. Não fez justificado. Mandou alinhado à esquerda. Eles vão imprimir daquele jeito, tá? E aí fica esteticamente ruim e vocês acabam perdendo pontos na apresentação do banner. Tudo bem? Entenderam como que é? Sim. Perfeito. Então, primeira coisa, vai confeccionar bonitinho o banner de vocês. Vocês já têm o texto pronto, é um copia e cola para lá, só que tem que reorganizar toda a parte visual. Ah, Ana, ficou um monte de buraco em branco. Aumenta o tamanho da letra. Não vai ficar, porque o texto geralmente que vocês têm para escrever é um texto grande, então não fica em geral, mas se precisar, pode aumentar o tamanho da letra. Não deixe muito pequena a letra do banner, tá? Letras muito pequenininhas em banner são ruins. Então, tem que estar ali, no mínimo, entre 26 e 28 ali, tem que ter ali um número mínimo de letra de banner, senão vai ficar minúscula e nem vocês mesmos vão conseguir se encontrar depois na apresentação, tá? Tudo bem? Verifiquem se nas gráficas que vocês forem mandar fazer, o tempo, porque isso exige um tempo para eles fazerem para vocês. Não manda na última hora, porque senão vocês vão ficar em papos de aranha com as coisas muito em cima. A apresentação vai ser dia 18 lá na faculdade e começar às 19h30. Então, já façam isso com antecedência, por isso que eu quis fazer a reunião hoje, para vocês terem tempo de confeccionar e mandar imprimir na gráfica, tá bom? Tá, Ana, não vai ser na clínica, então, vai ser na faculdade, na Senador mesmo. Isso, vai lá ser lá na Senador, lá na faculdade. Eu mando depois para vocês a lista com o número da sala, que eu ainda não tenho em que sala nós vamos ficar, mas vai ser lá, dia 18, a partir das 19h30. Tá bom. Tá? Vamos lá, falar agora do tempo de apresentação. Pode perguntar, Grazi, você abriu, você ia falar alguma coisa? Sim, Pro, esse banner depois fica com a gente, fica com a faculdade? Fica com vocês, ele é de vocês. Tá bom. Tá? Porque se você quiser, por exemplo, inscrever num projeto, num congresso de iniciação científica para apresentar, você pode, ele é seu. Tá, entendi, tá bom, obrigada, Pro. Nada. Vamos lá, tempo de apresentação. O tempo de apresentação é de 10 minutos, tá? Lembrando, é uma apresentação formal. Então, a linguagem é uma linguagem formal, tem que ser uma estrutura de trabalho científico. Vocês precisam se preparar para a apresentação. Não é chegar lá e ler o banner, porque aí vocês serão prejudicados na avaliação de apresentação. Vocês, claro que tem o banner ali, você pode olhar se você esqueceu alguma coisa, mas não é para fazer leitura de banner, tá? É para explicar o trabalho de vocês. Então, é aquela apresentação formal. Boa noite. Ah, mas todos os professores me conhecem, Ana. Não importa. Vocês vão apresentar como se estivessem apresentando num congresso científico para uma banca que nunca viu vocês. Então, boa noite, agradeço a presença de todos. Eu sou Paulina, estudante de fisioterapia
terapia e vou apresentar o trabalho, né? XY vai ler o título do trabalho, vai falar sobre o que fala o trabalho, vai fazer a introdução, vai falar exatamente naquela ordem que está o banner, vai falar da introdução, vai falar dos objetivos, vai falar da metodologia, aí vai fazer a apresentação maior, são os resultados, que é ali a desenvolvimento e a discussão de vocês, e vai fazer a conclusão. Linguagem informal. Continua sendo em terceira pessoa, não é para falar assim, eu acho que... Não, verificou-se com esse trabalho tal coisa, conclui-se tal coisa. Não sou assim, eu concluo, não. É uma linguagem formal, do mesmo jeito que vocês escreveram o artigo. Tudo bem? Sim. Então, ó, é para treinar em casa. Vai pegar pai, mãe, cachorro, papagaio, namorado, marido, vai apresentar para eles, vai marcar o tempo, não pode exceder 10 minutos, tá? Não pode, é o tempo que tem. A gente faz como apresentação em congresso, é um tempo curto, tá? Então, mas se eu levei 8 minutos, não tem problema, tá? O que não pode é assim, eu vou levar 2 minutos. Tem que fazer a apresentação e explicar o trabalho de vocês, tá? Que mais que eu preciso lembrar para falar para vocês de apresentação? Sobre a roupa, porque a gente estava falando sobre isso no estágio. Perfeito. Roupa. Vocês podem optar, se quiserem, podem ir com a roupa branca que ia para a clínica, não tem problema, tá? Não, Ana, que chato, vou tirar foto. Ótimo, também compreendo, eu também enjoei de branco e tá tudo bem. Quando eu usava demais, eu não queria pôr branco nem no ano novo, né? A gente acaba enjoando. Posso ir com outra roupa? Pode. Não tem problema nenhum. Sempre lembrando que é uma apresentação formal. Lembre-se que como você estaria para se apresentar num congresso. Então, a roupa não pode ser transparente, eu não posso ter excesso de decote, né? Usem uma roupa que vocês se sintam confortáveis, tá? Mas lembrando que é uma apresentação formal, tá? Então, acho que só tem o Leandro de menino, né? Para apresentar, se eu não me engano. Sim. Não pode. Ele não pode ir de bermuda, não pode ir de chinelo, não pode. Tem que ir para uma apresentação formal. Então, uma roupa que vocês considerem confortável, né? Nada de muito decote, nada de muita transparência. O Leandro não pode usar bermuda, não pode usar chinelão, não pode usar boné, para apresentar bonitinho lá, tá? O trabalho de TCC, ele se quiser ir com jaleco, pode, Paulina. Não tem problema nenhum, tá? Pode colocar e pode colocar o jaleco por cima, não tem problema. Isso eu deixo à vontade para vocês escolherem, mas não precisa, tá? Não é obrigatório. Só tem que estar com uma roupa adequada para o tipo de apresentação. O TCC é aberto. Se vocês quiserem, podem convidar a família, podem convidar o marido, o namorado, a amiga, não tem problema nenhum. TCC é uma apresentação aberta, então pode entrar para assistir, tá? Isso é permitido. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Mas, só uma pergunta. Geralmente, fica só os alunos que vão apresentar ali ou, tipo, fica aberto para realmente todo mundo? Fica aberto para todo mundo. Ah, tá. Então, assim, se vier aluno de outro curso, eu sei que está acontecendo a apresentação de TCC, eu quero ver como é. Ele pode entrar, eu não posso proibir a entrada, tá? Não, só para me preparar mesmo.
Não, assim, geralmente, Leo, vou ser muito sincera, geralmente ficam vocês, tá? E as pessoas que vocês convidam se quiserem. Mas é aberto, eu não posso vetar, por exemplo, se vier um aluno de um outro curso que queira xeretar no trabalho de vocês, não posso vetar, porque é uma apresentação aberta, tá? Toda apresentação de TCC, ela tem que ser aberta, tá? Porque é uma forma de divulgação de ciência. Vocês fizeram um trabalho, vocês fizeram uma pesquisa, então eu não posso proibir que outras pessoas assistam, Sim, tá não, tudo bom? bem. E de professor, enfim, fica geralmente só você mesmo ou a Patrícia, outro professor fica junto? Vamos, tem mais professores juntos. Então, geralmente, nós ficamos no mínimo em 2 professores, tá? Estarei eu, Ronaldo, Andrei, Jurailton e A Fábia, porque ela é de saúde da mulher, né? Eu acho que ela vai ser da minha banca. eu acho que a Fábia. Deixa eu ver aqui só. Porque, assim, eu dependo também se o professor tá na instituição ou não, se é dia dele de aula ou não. Deixa eu ver. Aqui. E a Ah, tá, gente mas sabe não é. que você vai ser da banca pra avaliar? Ou é todo mundo, tipo, todos vocês? Depende, às vezes a gente divide e às vezes não. Eu, Andrei, Ronaldo e Fábia e Jurailton, tá? E aí depois eu mando para vocês qual vai ser a divisão, quem vai ficar na banca de vocês, tá? Por quê? Agora uma outra etapa que eu preciso. No máximo até amanhã, eu quero que vocês mandem lá para mim o artigo completo do jeito que vocês mandaram para o tutor online, tá? Então eu preciso do artigo completo de vocês para eu enviar para os professores que vão examinar os trabalhos de vocês, tá? E aí, de acordo com os temas, eu tento organizar quem vai fazer a avaliação, tá? Então, me enviem o artigo completo até amanhã. Podem mandar lá no grupo ou podem mandar no meu particular, tá? Que aí eu vou distribuir quem vai fazer a avaliação de que trabalho, tá? Então, eu preciso que vocês me enviem isso para eu fazer essa distribuição, tá? Como são poucos alunos, dependendo de como for, a gente vai colocar todos numa sala e todos os professores vão assistir. Mas aí eu preciso dos temas de cada um de vocês para ver quem vai ficar responsável pela nota, tá? Essa é a diferença só. Ou a gente vai distribuir em 2 salas, aí eu preciso, isso é uma parte estrutural que eu preciso ainda definir, tá? O que mais, meninas? Tá bom. Eu não lembro de mais nada. Pro, deixa eu perguntar. Por exemplo, estarão os professores da banca, e quem quiser assistir, vamos nomear esse pessoal de quem quiser assistir, que não sejam os professores do público geral. Eles podem fazer perguntas na hora para tirar dúvidas sobre o trabalho? Geralmente a gente não abre para perguntas do público, Grazi. Eu abro para as perguntas da banca. A banca pode fazer perguntas a vocês, Ai, graças a tá? Deus, menos mal. O público não. Tá. Então, o que a gente faz depois que a gente termina, vocês terminam de fazer a apresentação de vocês do banner, eu abro para o que nós chamamos de arguição, tá? Que é para os professores da banca fazerem as colocações em relação ao que vocês apresentaram, fazerem as perguntas que eles acharem pertinente para vocês. Então, assim, gente, presta atenção. Ninguém sabe mais do trabalho que vocês fizeram do que vocês. Vocês fizeram esse trabalho, vocês pesquisaram, vocês elaboraram o trabalho. Então, vocês conhecem esse trabalho de cabo a rabo. Mas vocês precisam estar preparados para perguntas. Não pode chegar lá, por exemplo, fala seu tema, Grazi, que eu sempre esqueço o tema de cada um, que não dá para eu lembrar de todos. A importância da fisioterapia respiratória na síndrome da pessoa rígida.
Perfeito. Então, aí chega lá, a banca vai dizer assim, Graziela, explica para mim qual é a alteração que acontece na caixa de tórax da pessoa com síndrome da pessoa rígida. Você está falando de fisiorrespiratória. Você está falando de síndrome da pessoa rígida. Então, você tem que responder essa pergunta para a banca, tá? Agora assim, não sei. Isso demonstra que vocês não se prepararam para a apresentação. E isso impacta na nota, tá? Então, assim, é para estudar e lembrar que podem ser feitas perguntas. Ponto. Tá? Não coloquem em banner e nenhum tipo de apresentação coisas que vocês não sabem. Nós já tivemos apresentações em que o aluno colocou uma palavra que ele não sabia o significado. E aí, quando eu pergunto, eu não sei. Como é que você não pode? Você tem que saber. Tá? Então, assim, vocês precisam estar prontos para responder as perguntas que são pertinentes do trabalho de vocês. Se não souber responder, não fique inventando também. Tem coisas que às vezes a banca pergunta por curiosidade, você fala assim, olha, infelizmente, eu não abordei, não era o objetivo do meu trabalho, não abordei, não vou saber te responder nesse momento. Ponto. Tá? Importante. A banca sempre faz colocações para vocês. Então, pode ser que a banca fale assim, olha, Paulina, eu sugiro que você, quando for fazer um próximo trabalho, não utilize, né, essa frase dessa maneira, você poderia ter usado dessa ou daquela. Não é para Paulina ter um chilique e falar assim, mas eu que fiz o trabalho assim. Não. Isso é o que vocês vão passar em qualquer outro lugar que vocês forem apresentar um trabalho. Então, é para dizer assim, tudo bem, eu agradeço a colaboração, agradeço as colocações. Ponto. Por quê? Vocês precisam começar a treinar isso desde já. A gente vai receber em qualquer lugar que a gente for apresentar trabalhos científicos. Nenhum trabalho, gente, é perfeito. E tem coisas que, quando a gente está fazendo o trabalho, a gente não presta atenção ou a gente não tem aquela visão. E quando o outro vê o seu trabalho, ele enxerga algumas coisas que você não enxergou quando você estava fazendo. E se a pessoa da banca fizer essas colocações, fizer essas correções ou sugestões, não é para você ficar melindrado e ficar achando ruim que seu trabalho é um lixo. Não, toda contribuição que é feita para trabalhos científicos, ela é feita para a melhoria dos trabalhos, mesmo que não seja aquele, para um próximo que você vai fazer. Então, a gente não deve, isso não é uma questão de agressão pessoal a gente, né? Quando a gente está apresentando, eles vão fazer essas colocações e a gente vai considerar, se você puder arrumar para um outro trabalho que você vai apresentar, isso é bom, são coisas que geralmente as bancas colocam considerações construtivas, tá? Então, não é para chilicar, tudo bem? Tudo. Tudo. Professora, e o mínimo total é 6.000, né? Somatória total mínima de 6.000 pontos. Tá? Então, a apresentação, ela vai de 0 a 5.000 pontos. Então, a apresentação, ela vai considerar o quê? Ela vai considerar a estética do trabalho, ela vai considerar se vocês se prepararam ou não, se vocês dominam o trabalho, se vocês dominam o tema, se vocês apresentam com segurança. É óbvio que toda banca sabe que quando a gente vai apresentar trabalho para a banca, a gente está nervoso. Isso em qualquer instância. Vocês vão apresentar isso e vocês vão estar nervosos. O dia que vocês forem apresentar o mestrado, vocês vão estar nervosos. Mas eu já estou fazendo doutorado. E quando você vai apresentar para a banca, você fica nervoso, porque isso é normal.
né? Se não ficasse nervoso, é que era para pensar assim, ele tá muito doido. Porque a gente fica ansioso, a gente fica nervoso. O nervosismo é uma coisa que faz parte. O que não pode é o despreparo. Isso faz com que a pontuação de vocês na apresentação caia. Tá despreparado, fico só lendo o banner, gaguejou 1000 cruzes, porque não sabe o que está falando. Vocês fizeram um trabalho. Se fizeram um trabalho, sabem do que estão falando. Então, é simplesmente se preparar para o momento da apresentação. Tudo bem? Então, isso também é levado em consideração. Se você tem domínio daquilo que você está falando, se você consegue, né, transitar bem, se a fala é adequada, se você tem um bom tom de voz, porque isso também conta numa apresentação. A gente não pode ir lá e que ninguém nem ouve a gente falar. Então, tem que ter postura para apresentar, tem que ter uma boa entonação de voz, precisa saber do que está falando, precisa estar preparado. Então, isso é o que conta na apresentação, tá? E a apresentação tem um valor de 0 a 5.000 pontos. Isso vai ser somado com a nota que vocês já têm da parte teórica. Tá bom. Tá? O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Não, por mim tá ok. Ana, só uma dúvida. A gente vai poder ficar, por exemplo, com algum cartãozinho, alguma coisa assim? Ou não? Nada? Pode. Se Nossa, vocês quiserem fazer fichinhas de lembrete, pode. Não tem problema nenhum. O que eu falo faz uma coisa bonitinha, não vai levar um papel amassado que você levou na bolsa todo troncho, né? Faz fichinhas. Tem hoje em dia fichinhas que vocês podem, pode fazer, não tem problema nenhum. O que não pode é você também ficar lendo a ficha o tempo inteiro. Aquilo é um lembrete para você, tá? Mas pode usar. Não, só para saber mesmo. Não para ler totalmente, né? Mas só para Não, na hora pode do usar. nervosismo ali, né? Sim, sim. Eu gosto quando eu vou fazer as apresentações, quando eu apresento trabalhos, quando eu levo para congresso, eu faço, tá? Eu tenho o hábito de tudo que eu vou fazer, eu estudo escrevendo. Isso é uma mania minha, né? Eu gosto de estudar, seja o que for, eu estudo escrevendo. Então, eu sempre faço fichinhas, né? Para me nortear. É aquela coisa, às vezes nem uso, mas tá ali na minha mão, é uma muleta psicológica também. Dá uma coisa de que, assim, se eu esquecer, tá aqui, eu posso dar uma olhada e tá tudo bem, pode, tá? Sim, Pro, uma dúvida sobre a disposição do banner quando a gente mandar para a gráfica, com brilho, sem brilho, invernizado, não invernizado, isso vai nas instruções? Geralmente não, porque geralmente a gráfica já tem um padrão. O que eu mando para vocês é o tamanho, né? Que vocês precisam dizer qual é o tamanho para a gráfica fazer a impressão. E a gráfica não vai mexer em nada, né? O que eu falei para vocês já. A gráfica não vai verificar erro ortográfico. Isso é uma coisa importante. Quando vocês vão fazer, gente, tem que olhar para não mandar uma coisa errada, para não mandar, né? Então, assim, tem que olhar, passa verificador de texto, vê se não está faltando acento, se não está faltando vírgula, olha a estrutura estética, porque eles não vão mexer, eles vão simplesmente imprimir exatamente como vocês mandarem, tá? Só Tá. dentro do padrão de tamanho que a gente vai mandar para vocês. Independente do material que é feito também, né? Então, Independente do material que é feito. Assim, Tá. isso a gente deixa a critério de vocês. Cuidado, né, para também não fazer. Vejam locais confiáveis. Tem lugares que vocês têm um desconto se vocês levam todo mundo na mesma gráfica. Aí vocês também podem, se quiserem, se organizar entre vocês, mas aí fica a critério de vocês, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom, pronto. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Não, nenhuma. Tá. Então, ó, vamos fazer o seguinte: já façam esse banner bonitinho, tentem enviar para a gráfica com tempo,
tá? Para vocês não ficarem com aquela questão de desespero, porque às vezes a gráfica atrasa, então vai com um pouco de antecedência para vocês terem um prazo para pegar isso de volta sem passar por situação de estresse, né? Mais do que já é o normal durante a apresentação, que é realmente uma coisa que gera um pouquinho de ansiedade e é normal, tá? Então façam isso com antecedência. Já me mandem para eu poder mandar para vocês aí já a lista completa com as pessoas que vão fazer a avaliação de vocês, tá bom? E, como sempre, qualquer dúvida pode mandar lá no grupo, eu sempre respondo, sempre dou um retorno para vocês, tá bom? Combinado, Pro. Então tá ótimo, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, Obrigada, Pro. boa noite, gente. Tá acabando. Graças a Deus. Tá vendo? Uma coisa que parece que não vai passar nunca, passa. Ai, tá acabando. Contagem regressiva. Obrigada, Pro. Fica com Deus. Tchau, Ana. Boa Obrigada, noite, tia gente. Grazi.